técnico Abel Ferreira tem péssima notícia para o jogo contra o Botafogo, oitavas de final do Mundial de Clubes, e que, claro, vale a sequência nesta competição que é tão utópica para o torcedor alviverde sonhar em ter esta taça, quem sabe, daqui a alguns dias, lá exposta no Allianz Parque. Mas, por outro lado, tem uma notícia que não vou dizer que é boa, mas ela é positiva e que, obviamente, também para este jogo contra o Botafogo pode fazer bastante diferença. Então, fique aqui comigo neste vídeo do canal do Facincani, sempre com apoio de cassino.bet.br, o Cassino do Brasil. Prepare a sua fezinha. É bom de palpite? Então vem pra cá, cassino.bet.br. No sábado eu quero saber se você, com o seu palpite campeão, vai ajudar a classificar o Palmeiras para a próxima fase do Mundial de Clubes. Participe aqui conosco. Bora! Meus amigos ligados aqui, ó, no canal do Facincani, informação importante, não tem data e não tem hora pra chegar. Portanto, já dê like aqui nesse vídeo, hype este conteúdo aqui embaixo, que é sempre muito importante também para impulsionar o canal. Mas acima de tudo, se inscreva aqui no canal do Facincani e também me siga aqui no meu Instagram, no @Felipe_Facincani. Porque lá, vocês sabem, eu posto vários outros conteúdos, atualização de como tem sido o meu dia a dia aqui na cobertura do Mundial de Clubes da FIFA, para não só o canal do Facincani, mas também a TV Gazeta, que vocês me acompanham de segunda a sexta lá no Gazeta Esportiva, e aos domingos no Mesa Redonda, tá bom? Porque, pessoal, para o final de semana, o técnico Abel Ferreira tem uma semi-boa notícia e uma péssima notícia para este jogo contra o Botafogo. Jogo que é simplesmente revanche, sim, do que aconteceu no ano passado. Palmeiras e Botafogo, coincidentemente, voltam a se encontrar em oitavas de final de uma grande competição, só que dessa vez não tem jogo de volta. Dessa vez é jogo único. Perdeu, volta para casa. Portanto, margem de erro, zero. Se bem que na temporada passada, o Palmeiras, de 4 tempos que fez contra o Botafogo na Libertadores, nos 2 jogos de ida e volta, jogou só 5 minutos do 4º tempo, quando ele foi buscar aquele empate em 2-2 que quase ainda levou para os pênaltis. Jogou muito pouco, praticamente nada. No Campeonato Brasileiro, a mesma coisa. Palmeiras perdeu 2 vezes para o Botafogo e, inclusive, perdeu o título da competição que foi disputado até a última rodada. Então, a equipe carioca tem sido algoz do Verdão nesses últimos tempos, e sim, justamente por se tratar de novo de oitavas de final, só que dessa vez Mundial de Clubes, é óbvio que é uma motivação extra pro torcedor do Palmeiras, pros jogadores do Palmeiras, pro técnico Abel Ferreira, para todo mundo envolvido, porque sabe da força do Botafogo, do respeito que esse time tem imposto dentro de campo diante dos adversários, mas só que para que você tenha 100% desse foco, dessa sinergia passada para a orientação tática, técnica, individual, e que tudo isso resulte naquilo que vocês esperam, que é uma vitória do Palmeiras, para colocá-lo numa sonhada quartas de final de Mundial de Clubes, o time precisa estar com força máxima. O time precisa estar 100%. Só que neste exato momento, o Palmeiras tem 2 problemas no time titular. Um na zaga, com o Murilo, e outro na região do meio-campo, com o Aníbal Moreno. Inclusive, 2 jogadores que faziam um grande Mundial de Clubes até a terceira partida, quando o Murilo se lesiona diante do Inter Miami, e também no decorrer do segundo tempo do jogo contra o Al-Ahly, na única vitória do Palmeiras até aqui no torneio, em que o Aníbal Moreno saiu com um edema na coxa, dores naquela região, e, portanto, passou a fazer o tratamento que o deixou de fora do jogo diante do Inter Miami,
no empate em 2-2, sufoco naquele final de semana, em que quase o Palmeiras se arriscou a perder essa vaga para as oitavas de final, mas felizmente, campeonato zerado. É um Palmeiras que eu tenho brincado com alguns amigos meus, a lá Itália, né? A Itália sempre, quando buscou títulos importantes em sua história, fez primeiras fases claudicantes nas competições. Copa do Mundo, 82, em que a Itália passou com 3 empates. 3 empates a Itália passa em 82, para depois vencer a Argentina, Brasil e Polônia, além da Alemanha, e conquistar aquele título que, na ocasião, era o tricampeonato. A Itália, em 2006, que teve dificuldade na fase de grupos, empatou com a seleção norte-americana. A Itália que só venceu a Austrália por 1-0 nas oitavas de final aos trancos e barrancos. Depois foi pegar a Ucrânia, e aí ela ganha um grande jogo na semifinal contra a Alemanha na prorrogação, para ser campeã nos pênaltis com empate diante da França. Ou seja, é um Palmeiras muito parecido, né, com a sua origem, digamos assim, filosófica, cultural, que é a origem italiana, nessa escola Abel Ferreira, que é também um pouquinho de escola italiana, um Palmeiras mais reativo, um Palmeiras que às vezes não sabe muito o que fazer com a bola, prefere jogar na base do contra-ataque, mas que não está, claro, com a excelência, com a eficiência dos italianos, que tem uma grande defesa, mas quando lá na frente, pelo menos nesses grandes momentos, não agora a Itália, tá? Mas que lá na frente também sabiam resolver, e este Palmeiras está precisando saber resolver. Só que essa defesa, que tem que ser esse grande segredo do Palmeiras, ela tem problemas e eu vou explicar agora pra vocês aqui, tá bom, pessoal? Mas, ó, sempre lembrando que o canal do Facincani tem apoio desses caras aqui, de Ser Viagens, de última hora, hein? Dá pra comprar passagem, porque eu comprei a minha aqui pra Filadélfia na madrugada de domingo pra segunda. Portanto, meus amigos, dá sim. Aliás, de segunda pra terça que eu comprei, quando foi o jogo do Palmeiras. Então, meus amigos, de última hora consegui hotel legal, hotel acessível, que é esse aqui que vocês estão acompanhando, e acima de tudo, muito bem localizado, e para que, quem sabe, você venha aqui dar uma força pro Palmeiras. Perdeu a primeira fase, ficou arrependido? Fale com Ser Viagens. Aéreo barato? Fale com Ser Viagens também. Porque eu tenho certeza, também, na verdade, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E outra coisa, hein? Eles têm o melhor preço do mercado. E tem a melhor estrutura, porque se não fosse por eles, esse Mundial de Clubes aqui não teria saído do papel no canal do Facincani, tá bom? E outra coisa, qualquer viagem que você quiser, tudo, esses caras aqui são especialistas para te deixar sempre muito bem estruturado com o seu descanso, tá bom? E agradecer o pessoal da Get Up lá no Pacaembu, melhor academia de São Paulo, já sabe que é, ó, quem sabe, eu tô mais ou menos, esse mês aqui tô trabalhando, não tô treinando muito, mas se você quiser ter aquela força, aquele treino bacana, personalizado, com o seu horário marcado, não tem encheção de saco, não tem cara tirando selfie em aparelho, revezar aparelho, não tem confusão. Academia pra você é aqui na Get Up Pacaembu. Melhor preço, claro, vindo do canal do Facincani na matrícula. Tem até máquina de whey protein para que você, ó, termina o treino, já se hidrata, pega bem aquela proteína bacana. Então, pessoal, quer treinar com a melhor aparelhagem, professores da melhor qualidade? Vem aqui, ó, em Get Up Pacaembu, que eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá bom? Gente, o Murilo teve constatada uma lesão muscular. O Palmeiras não especificou o grau da lesão justamente para, né, não gerar mais nenhum tipo de pressão em relação ao que o elenco já tem sofrido por resultados e tudo mais, e blindar ao máximo, né, de notícias que possam ser ruins. Mas na apuração aqui no canal do Facincani e também de outros colegas, é de que o Mundial de Clubes pro Murilo acabou, tá? E a gente sabe que no futebol, quando o cara dá aquele pique e ele para, sente, cai no chão, como foi o caso do Murilo, é porque abriu, né? E aí é uma lesão que geralmente, grau 2, grau 3, muito difícil, mas geralmente esse tipo de lesão é grau 2, o cara fica de 25 a 30 dias parado naquilo que for o necessário para se recuperar. Então, lesão muscular, que é algo muito sério e muito chato, para um campeonato que talvez se resolva nos próximos 10 dias, 15 dias no máximo, né? Pro Murilo, a situação não é das mais favoráveis, muito pelo contrário. Ele vai ficar aqui em tratamento, não participa mais das atividades. Lógico que o Palmeiras tenta um milagre de avançar o mais longe possível que for nessa competição, para ver se o Murilo pelo menos fica à disposição do elenco, mas como titular,
fim de linha para o Murilo nesse Mundial, uma pena, porque fazia um grande campeonato e, portanto, o técnico Abel Ferreira para o jogo contra o Botafogo tem Bruno Fux já como favorito para a posição a jogar ao lado do Gustavo Gomes. E o Bruno Fux, inclusive, pode até dar um pouco mais de liberdade para o Giai, porque se baixar um pouco o Piquerez para fazer aquela chamada linha de 3 que eu não gosto, mas Bruno Fux pode abrir o Giai, partir para aquele lado, ou então o Bruno Fux, né, acabar fechando pro miolo quando o Giai se tornar esse falso terceiro zagueiro e liberar o Piquerez, ou seja, esse balanço que o Abel gosta que o time faça defensivamente nos jogos. Com o Bruno Fux, o Palmeiras tem um pouco mais de versatilidade em relação ao Murilo, tá? Então, infelizmente, o Murilo fora do Mundial de Clubes, assim, muito, mas assim, muito raro de acontecer um retorno, a não ser que haja uma preparação milagrosa aí, e obviamente o Murilo tente jogar no sacrifício, mas infelizmente, quando a gente vê o cara sentir desse jeito, seja em Mundial de Clube, seja em campeonatos mais acostumados que estamos, o jogador fica um bom tempinho parado e, portanto, para o Murilo, fim de linha. Diferente do Aníbal Moreno, tá? Que ele teve um edema de coxa, ou seja, alguma pancada, alguma região traumática ali que gerou incômodo, gerou dores e que precisou do jogador fazer um tratamento um pouco mais curto nesse Mundial. Não é uma lesão muscular, é um edema, são coisas completamente diferentes. E, portanto, o Aníbal Moreno voltou a treinar gradativamente, tá? Não está confirmado o Aníbal para o jogo contra o Botafogo. Tendência é que vá com o time e fique à disposição. Tendência. Mas ficar à disposição e ser titular são coisas completamente diferentes. Tá? Eu, particularmente, adoraria que, pelo campeonato que ele tem feito, voltasse ao time titular e ao lado do Emiliano Martínez. O Palmeiras fizesse um meio-campo mais seguro para jogar com o Richard Rios, o Maurício, com o Vitor Roque também, o Flaco Lopes. E para mim, vocês sabem da minha opinião, hoje, depois inclusive do Mundial ridículo que tem feito, muito abaixo da média, daquela declaração estapafúrdia, para mim, o Estevão é banco de reservas do Palmeiras. Já que tá com a cabeça no Chelsea, já que tá louco pra ver os companheiros lá, que não vê a hora de chegar e tudo mais, é o sonho da Europa, e tudo isso em meio ao Mundial de Clubes aqui, que é o sonho de qualquer torcedor do Palmeiras. Olha a mobilização que todo mundo tem feito por aqui nos Estados Unidos. Então, meu camarada, se você não sabe dar valor ao que está acontecendo nesse momento, se você não consegue se preparar psicologicamente para esse momento, que você fique de fora, que você vá pro banco, espere a sua vez, entre no decorrer dos jogos, tudo normal, mas que deixe aqueles que mentalmente querem fazer muito acontecer com a camisa do Palmeiras ter mais oportunidade. Ou o próprio Alan também, né, que eu falei do Maurício. Eu coloquei Richard Rios ali com uma espécie de meia, mas pode ser o Alan com o Vitor Roque na frente, o Alan com o Flaco Lopes, você faz Maurício, Richard Rios e Alan com mais um ali, porque aí você ganha o meio campo um pouco mais recheado. O próprio Richard Rios, né, sendo uma espécie de um meia que eu adoraria que ele jogasse um pouco mais à frente pela habilidade que tem. O Palmeiras estruturar um meio campo muito sólido, porque o Botafogo joga muito por essas entrelinhas, então seria importante o Palmeiras tentar espelhar esses três caras fortes que tem o Botafogo no meio. Gregory não joga porque está suspenso, é uma grande notícia, mas isso não quer dizer nada, porque o Botafogo tem um belo ataque, Savarino jogando muita bola, o próprio Igor Jesus também num grande campeonato, tem Correa que é um jogador perigoso, enfim, tem muita gente, Matheus Martins, que pode incomodar esse Palmeiras, tá? Então por isso que na minha visão, eu atuaria com esse time, com Aníbal se tiver à disposição no jogo, Emiliano Martínez e Richard Rios, Alan, Maurício e o Vitor Roque ou o Flaco Lopes ali na frente, porque é um Palmeiras que ganharia o melhor momento de vários jogadores. O Rios faz um bom campeonato na medida do possível, o Maurício um excelente campeonato, o Alan, então, pra mim, o jogador mais regular do Palmeiras, que não é nenhuma surpresa, pra mim ele é um ótimo e excelente jogador, tentar dar regularidade ali pra Vitor Roque ou Paulinho, o próprio Paulinho entrar no segundo tempo, mas o Flaco Lopes também. Você faria um time que bloquearia as ações do Botafogo nessas alas que o Palmeiras tem sofrido, ganharia volume de meio campo, controle de jogo e, acima de tudo, jogadores com capacidade de definição, de arrematos de fora da área e de próximo da área também, o que é o que o Palmeiras precisa mudar radicalmente na postura dele neste campeonato até aqui. E aí, pessoal, curtiram essas ideias? Deixa like aqui pra mim, vem pra cá, ó, se inscreve no canal do Facincani, hype este vídeo que é muito importante,
que, claro, nesta quinta-feira a gente volta. Cheguei aqui na correria, era pra fazer live, mas vocês sabem que dia de viagem é difícil, atrasou o voo, aí pega trem, atrasa trem, é tudo uma loucura, mas esse conteúdo é feito pra não deixar vocês em branco e também muito bem informados em relação a essa história do Murilo e, obviamente, também do Aníbal Moreno para esse jogo contra o Botafogo, tá bom? Se abasteçam aqui, ó, nas minhas redes sociais. Instagram, Felipe com Despeço Facincani e aqui também no canal do Facincani, além, claro, na TV Gazeta. Tá bom, pessoal? Valeu!